Então vamos lá, aula número 5 do crime doloso e culposo. Vamos começar com o crime doloso. O crime doloso tem nele aqui o dolo direto, que está previsto na primeira parte do artigo 18, inciso 1º do Código Penal. O dolo direto ele também é chamado de dolo determinado, intencional, imediato ou incondicionado. Ele é caracterizado pela vontade do agente ser específica a produzir o resultado típico. O dolo direto da primeira parte do artigo 18, inciso 1º do Código Penal, abrange o dolo direto de primeiro e de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau, o agente desenvolve a conduta com a consciência de produzir o resultado específico. O agente tem que ter certeza do resultado que quer produzir, consciência e vontade. O dolo direto de segundo grau, ou o dolo de consequências necessárias. Exemplo desse dolo direto de segundo grau é um agente aí que está querendo matar uma outra pessoa, implanta uma bomba no carro, onde vai estar essa pessoa no veículo e outras pessoas também, mas independente das outras pessoas, ele quer produzir o resultado contra aquele agente específico. Porém, o resultado acaba atingindo as outras pessoas também. Então esse aí é o dolo direto de segundo grau. Dolo eventual. O dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir o resultado, ou o agente não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de produzir. Exemplo é uma agressão contra uma grávida, por exemplo. O agente ele quer produzir o resultado contra a grávida ali, ele quer causar lesão contra a grávida, mas consciente de que pode causar a lesão também ali no feto, né, que está na barriga dela, né? Então, nesse caso aí, do dolo eventual, o agente ele responde por 2 crimes em concurso formal imperfeito, que é o que a gente vai ver depois também, mais para frente em outras aulas aí, sobre concurso de pessoas, concurso de crimes, né? É um tema bem interessante. Então vamos lá, o dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. O agente não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume um risco de produzir. Então ele não quer causar lesão contra o feto, ele quer causar lesão contra a grávida, mas ele assume que isso pode acontecer para ele agindo contra a grávida ali, ele assume que pode causar um dano contra o feto também. Agora vamos para o crime culposo. O crime culposo ele está no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. É uma conduta voluntária e o resultado involuntário, mas que lhe era previsível, né? Então, do crime culposo, existe aí umas modalidades aí dentro do crime culposo, que é a culpa inconsciente, que o resultado não é querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível. Ou culpa consciente, o resultado poderia ser evitado se empregado-se mais cautela, né? Os tipos penais culposos não descreve a conduta, somente faz o apontamento que o delito é culposo. Exemplo é o artigo 121 aí, parágrafo 3º do Código Penal, que é o homicídio culposo, né? Se o delito não prevê a modalidade culposa, o crime então será atípico. Exemplo é o dano culposo, né? Então, o crime de dano não existe na modalidade culposa, né? O que tá lá e o dano culposo está no artigo 163 do Código Penal, mas ele não admite a modalidade culposa. Então acaba sendo um fato atípico, né? O dano causado por negligência ou imprudência será fato atípico. Ou seja, né, o resultado também tem que ser previsível. Mas o agente deixou de observar o cuidado necessário que era previsível
Se não era possível prever o fato, será atípico. Então, ou seja, o resultado tem que ser previsível, mas o agente deixa de observar o cuidado necessário, que era previsível. Se não era previsível prever o resultado, o fato será atípico. Então vamos lá, as modalidades de culpa. Tem a modalidade de culpa por imprudência, negligência e imperícia. A imprudência é a falta de cautela. Exemplo é o artigo 302, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. O agente que dirige embriagado e colide com outro veículo, né? O outro exemplo aí é o cara que vai limpar a arma perto de outra pessoa, arma municiada, que pode causar uma eventual merda aí, entendeu? Então, fica esses dois exemplos aí para modalidade de imprudência. Na segunda é a negligência. Trata-se de uma precaução ou como que eu posso dizer, ela ocorre antes, né? Exemplo, o cara deixou a arma perto onde era acessível para criança. O agente aí vai fazer uma viagem e não faz as revisões necessárias no seu carro, sobre pneu, etc., podendo causar um acidente, né? Então, a negligência, ela é uma indiferença que ocorre antes da ação, né? E o terceiro, que é a imperícia, que é a falta de aptidão para o exercício de profissão ou arte. Exemplo aí é um médico que vai realizar uma cirurgia e não toma as medidas de asepsia necessária, né? E dá um monte de merda lá. Então, tá mais voltado à parte aí profissional e a parte também artística, né? Como a gente pode ver aqui. E aí também tem aqui para a gente finalizar a culpa, tem a culpa consciente, que é a culpa com a previsão de que o resultado vai acontecer, mas o agente confia que não vai ocorrer nada, ou que ele pode, com sua habilidade, evitar o resultado. Então essa daí é a culpa consciente. A próxima aula é o quê? Vai ser a aula 6, o intercrimes. Ela já está até pronta aqui, já vou até gravar ela também. Depois só vou pôr ela no dia de amanhã. Então vamos fazer um resumo bem rápido aqui para finalizar. Que é a aula de hoje, a aula número 5 do crime doloso e culposo. O crime doloso, ele tem o dolo direto, que está determinado aonde isso daí? Na primeira parte do artigo 18, inciso 1º, inciso 1 do Código Penal. O dolo direto, chamado também de dolo determinado, intencional, imediato ou incondicionado, é caracterizado pela vontade do agente ser específica a produzir o resultado típico. O dolo direto da primeira parte do artigo 18, inciso 1º, inciso 1, Código Penal, abrange o dolo direto de primeira e de segundo grau. De primeiro e segundo grau. O dolo direto de primeiro grau. O agente desenvolve a conduta com consciência de produzir o resultado específico. O agente tem que ter certeza do resultado que quer produzir, com consciência e vontade. Dolo direto de segundo grau. O dolo de segundo grau ou dolo de consequências necessárias. Exemplo lá do carro-bomba, o cara que ele vai dar um tiro ali na pessoa também, um outro exemplo, ele tá vendo que tem um monte de pessoas ali, mas ele quer acertar a sua vítima, ele não tá nem aí se acertar nas outras pessoas, desde que ele acerte na vítima dele. Então tá aí o dolo direto de segundo grau. Para a vítima que, lembrando que o dolo direto de segundo grau, ele tá com a intenção de acertar uma determinada pessoa, ele vai atirar, vai acertar essa pessoa, o fragmento de bala vai acertar em uma outra, aí é o dolo direto de segundo grau. Quanto à primeira pessoa, é o dolo direto de primeiro grau. Dolo eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado, mas ele não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de produzir. Exemplo, agressão contra a grávida. Agressão contra a grávida, que o cara quer causar lesão contra a grávida, mas ele não tá nem aí também se causar lesão contra o feto. Ele só não quer, mas se acontecer também, ele não tá nem aí. Lembrando que nesse caso ele vai responder
por 2 crimes em concurso formal imperfeito. Espera aí, filha, espera um pouquinho, tá? Do crime culposo, o artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Conduta voluntária, resultado involuntário, mas que lhe era previsível. Existe dentro do crime culposo a culpa inconsciente, resultado não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível. Ou B, nesse caso a culpa inconsciente A, ou B, a culpa consciente. Resultado poderia ser evitado se empregasse a cautela necessária. Os tipos penais culposos não descrevem a conduta, somente faz o apontamento que o delito é culposo. Exemplo, homicídio 121, parágrafo 3º do Código Penal, homicídio culposo. Se o delito não prevê a modalidade culposa, o crime será atípico. Exemplo que a gente viu foi o exemplo do crime de dano, que não tem a modalidade culposa. Então, se o cara causa dano por negligência ou imprudência, o fato vai ser atípico. Ou seja, o resultado ele tem que ser previsível. Mas se deixar de observar o cuidado necessário que era previsível, se não era possível prever o fato, será atípico. Essa parte que ficou um pouco confusa. Mas, só para exemplificar aqui, aqui estou mencionando a diferença entre as duas, entre a culpa inconsciente e a culpa consciente. Né? Então, vamos lá. As modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, falta de cautela. Exemplo aí, o 302, parágrafo 2, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo, negligência. Um ato que ocorre antes da ação. Exemplo, a arma deixada aí próximo do alcance de crianças, né? O cara que não faz a devida revisão no automóvel antes de viajar. E 3, a imperícia, que está relacionado à profissão ou à arte. Exemplo, o médico que não faz asepsia nos seus aparelhos. E por último, para finalizar, a culpa consciente, que é a culpa com a previsão do resultado acontecer, mas que o agente tem certeza que aquilo, por um acaso, não vai ocorrer, ou que ele, com sua própria vontade, aí, sua própria habilidade, vai conseguir impedir. Então tá bom, a próxima aula é o Intercrimes. Lembrando, não esquece, quando puder fazer o curso aí, compra esse Vadimeco, o outro livro que a gente está seguindo, que são esses tópicos aqui, beleza? Então é isso aí, falou.